Olá. Bom, neste encontro, nesta conversa ou nesta aula, vamos falar mais algumas informações relevantes sobre o devido processo legal. Lembrando novamente que esta aula, na verdade, é apenas mais uma aula de uma série de aulas de um curso que eu tô disponibilizando a vocês, de um curso sobre o devido processo legal, tá? Então, assim, esta aula a gente vai trazer algumas informações importantes sobre o devido processo legal, e essas informações importantes são interessantes porque são extraídas em grande parte da própria Constituição Federal de 1988 e em uma outra parte são extraídas da doutrina brasileira especializada no devido processo legal. Beleza. Então, a primeira informação que a gente tem que levar em consideração é o que vem a ser o devido processo legal. O que é o devido processo legal? A resposta mais ligeira, a resposta mais rápida a essa pergunta giraria no sentido de que o devido processo legal é um direito constitucional fundamental complexo. Então, essas quatro palavras, na verdade, são as quatro palavras que melhor resumiria a resposta para a pergunta o que é o devido processo legal. Então, se alguém te perguntar o que é o devido processo legal, genericamente você pode responder: devido processo legal é um direito constitucional, fundamental, complexo, porque ele realmente, esse direito ao devido processo legal é um direito que é fundamental, ao mesmo tempo é um direito que é constitucional e também é um direito que é complexo, beleza? Aí agora eu vou destrinchar cada uma dessas palavrinhas, né, para você ficar por dentro do que significa eu dizer que o devido processo legal é um direito constitucional. Por quê? Por causa disso, disso e disso. O devido processo legal é um direito fundamental. Por quê? Por causa disso, disso e disso. O devido processo legal é um direito complexo. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Tá, então, primeira pergunta. Por que o direito constitucional é um direito fundamental? Bom, essa pergunta, para responder essa pergunta, eu posso trazer aqui duas características básicas do devido processo legal. Primeira característica. O devido processo legal, a principal função do devido processo legal é limitar o exercício do poder pelo Estado. Então, quando o Estado vai exercer o poder sobre os seus súditos, né? O Estado, ele terá que respeitar o devido processo legal. Então, ou seja, imagine que o Estado esteja percorrendo uma linha sem limites. Aqui está o devido processo legal. O Estado não pode ultrapassar o devido processo legal, não pode passar por cima do devido processo legal. Tem que respeitar os limites do devido processo legal. É mais ou menos isso, tá? Então, desta forma fica claro que a função primordial do devido processo legal é limitar o poder do Estado, tá? O exemplo mais simples. No processo judicial, o juiz tem que garantir o contraditório e a ampla defesa para o réu. Ainda que o réu seja culpado, ainda que o réu deva ser condenado,
o juiz ele tem que garantir o contraditório e a ampla defesa. O juiz tem que garantir que o réu seja ouvido, tem que garantir que o réu apresente a defesa dele. Beleza? Tá. Então, por mais que o réu seja culpado, independentemente de o réu ser culpado ou não, ele tem o direito à ampla defesa, tem o direito ao contraditório. A ampla defesa e o contraditório são princípios que derivam do devido processo legal. Então, falar do contraditório, falar da ampla defesa, é falar do devido processo legal. Então, o Estado, no caso, o Estado representado pelo juiz, o Estado ele vai exercer o poder sobre o réu, por exemplo, né, em um processo judicial. Então, se o juiz condena um réu em um processo judicial, quem está condenando o réu é o Estado, né? É o Estado juiz. E esse Estado juiz está exercendo o poder sobre o réu. Quando o Estado exercer o poder sobre o réu em um processo judicial, condenando o réu em determinadas medidas, o Estado tem que obedecer o devido processo legal, tem que respeitar o contraditório, a defesa, etc. Então, esse contraditório, essa ampla defesa, que são tudo facetas do devido processo legal, é uma forma de se limitar o poder do Estado. É uma forma de se limitar o exercício do poder pelo Estado. Beleza. Então, o devido processo legal serve para limitar o poder pelo Estado, né? Quando o Estado vai exercer o poder, o devido processo legal limita esse exercício, ou seja, o Estado não vai poder exercer o poder de qualquer forma, sem limites, tá? O exercício do poder pelo Estado não pode ser dessa forma, não pode ser bagunçado assim, tá? A segunda característica do devido processo legal é que esse direito, ele não está previsto na Constituição em qualquer parte da Constituição, não é em qualquer lugar da Constituição que o direito ao devido processo legal está previsto. Não. O legislador fez questão de inserir o devido processo legal em uma parte específica da Constituição Federal para dizer que o devido processo legal é um direito diferenciado, né? Está inserido em uma partezinha da Constituição exatamente para dizer que o devido processo legal é diferenciado. Tá? E em qual parte que o devido processo legal está previsto na Constituição? Está previsto lá no título 2 da Constituição Federal, que vai do artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º até o artigo 17 da Constituição Federal. E esses artigos, do artigo 5º ao artigo 17, são artigos que se referem aos direitos e garantias fundamentais. Então, se você pegar a sua Constituição Federal agora, nesse momento, ou o seu Vadimeco, ou entra no site do Planalto, digita lá a Constituição Federal. Quando você entrar na Constituição Federal, vai estar lá, título 1, princípios fundamentais, título 2, direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º até o artigo 17. Dentro desse título 2 está inserido estrategicamente, propositalmente, está inserido o devido processo legal. Beleza? Tá. Então, por que o direito fundamental... Por que o direito ao devido processo legal é um direito fundamental? Por quê? Qual o motivo? 2 motivos. Porque ele limita o exercício do poder quando exercido pelo Estado e porque está inserido no título 2 da Constituição Federal, que trata de direitos e garantias fundamentais. Ou seja, não está previsto em qualquer lugar jogado, abandonado lá na Constituição, não, tá? Beleza. Então, o primeiro tópico desta nossa aula, a gente já superou. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, eu também vou instigar o conhecimento aos senhores fazendo uma pergunta.
por que o direito ao devido processo legal, porque ele é materialmente constitucional. Por que que ele é materialmente constitucional? E aí, a resposta para esta pergunta, se você quiser, você pode dar uma pausa aí no vídeo, pesquisa no Google e tudo mais. Mas, enfim, imaginando que você já tenha despausado o vídeo, qual é a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta, necessariamente, os senhores terão que revisar o que é uma constituição material. Vão ter que ir lá no seu livro de direito constitucional e revisar a classificação da Constituição em Constituição formal e Constituição material. Tá? E o que seria uma Constituição material? A Constituição material, de acordo com a doutrina constitucionalista, é aquela Constituição que trata de conteúdos que verdadeiramente são constitucionais. São conteúdos tão importantes que, mesmo se não tivesse previsto na Constituição, seria constitucional, né? Ou seja, o que importa na Constituição material é o conteúdo dela, né? Então, o conteúdo dela é o que realmente importa. Exemplo, eu vou te dar 4 exemplos de conteúdos de matérias que realmente são relevantes, são importantes para ser classificada como constitucional. Beleza? Tá. A primeira matéria é matéria que trata de princípios fundamentais de um Estado soberano, princípios fundamentais de um país, né? Então, no caso do Brasil, os princípios fundamentais estão previstos lá no artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Beleza. Então, toda norma que trata de direitos, aliás, de princípios fundamentais de um país como um todo, é uma norma materialmente constitucional. Ou seja, a Constituição material vai tratar de princípios fundamentais de um Estado soberano. Beleza? Tá. O segundo exemplo de norma que é constitucional, materialmente constitucional, seria ali o caso dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Então, todos os direitos e garantias fundamentais de um Estado soberano são normas que tratam de conteúdo realmente relevante para um Estado, para um povo. Beleza? Tá. O terceiro exemplo é um exemplo que se refere à organização do Estado. Então, a Constituição material, ela vai falar sobre a organização do Estado. Tá? Vai dividir o Estado em Estado, município, União, Distrito Federal, etc. Ou seja, vai fazer a divisão ali do Estado, para o Estado não se resumir a uma única instituição. Tá? Beleza. E o outro exemplo mais clássico que a doutrina traz é que uma Constituição material vai tratar da organização dos poderes. Beleza. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês. Então, uma Constituição material, ela tem que tratar de matérias relevantíssimas para o Estado. Primeira matéria relevantíssima é a própria organização do Estado, né? Como é que o Estado vai se organizar, como é que o Estado vai se dividir, beleza. A segunda é a organização dos poderes. Os poderes serão divididos em 3 poderes, em 4 poderes, em 2 poderes. No Brasil, por exemplo, temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, essa organização dos poderes, a forma como o poder será exercido, né? Tudo isso tem a ver com o conteúdo da Constituição material. Ou seja, são normas de tão importância que são elevadas aí ao
ao status de normas constitucionais. Tá? E os dois primeiros exemplos que eu falei, princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais. Então perceba que, ó, de um lado, o que eu falei? Ó, organização do Estado e organização dos poderes. Então ali eu pego o poder e entrego para o Estado. E falo, Estado, você vai exercer esse poder assim, assim, assim. De outro lado, eu chego para o povo e falo, ô povo, olha, vocês têm esses princípios fundamentais aqui para vocês, vocês têm esses direitos e essas garantias fundamentais aqui para vocês. O que vocês vão fazer com esses direitos e garantias fundamentais? Vocês vão limitar o poder do Estado. Ou seja, ao mesmo tempo em que a Constituição vai trazer normas que vão conceder poderes para o Estado, ao mesmo tempo que a Constituição faz isso, ela também tem que levantar normas que vão dar direitos para o povo, porque senão o povo será só massacrado e massacrado e massacrado e não vai ter nada para se proteger do Estado. Então é uma Constituição material, ela vai trazer essas normas dessas duas espécies de normas, tá? Poderes para o Estado, direitos para o povo, para limitar o poder do Estado. É mais ou menos isso, beleza? Isso é uma Constituição material, beleza? Tá. Então, voltando à pergunta inicial. Por que o devido processo legal é materialmente constitucional? Porque é o seguinte, porque a Constituição material trata de poderes ao Estado e de direitos ao povo para limitar o poder do Estado. Como o devido processo legal serve para limitar o poder do Estado, e como eu já disse anteriormente, que o devido processo legal é um direito fundamental, então ele se encaixa nesse meu segundo exemplo, direitos e garantias fundamentais. Então, como o devido processo legal é um direito e garantia fundamental, aliás, está inserido dentro dos direitos e garantias fundamentais, em razão desse motivo, o devido processo legal é materialmente constitucional. Tá? Então, toda Constituição material teria que trazer o devido processo legal como um dos direitos, dos direitos e garantias previstos ali no rol de direitos e garantias fundamentais. Beleza? Tá. Então, só para finalizar a resposta para essa pergunta, se você pegar a sua Constituição Federal, ela tem vários títulos, ela é dividida em títulos. No título 1 temos os princípios fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 4º. No título 2 temos as garantias, os direitos e garantias fundamentais, e aí nesse título 2 temos o artigo 5º até o artigo 17, e lá no artigo 5º temos o direito ao devido processo legal, por isso que o devido processo legal é um direito fundamental e por isso que ele é materialmente constitucional, porque trata de matéria realmente constitucional, né? O conteúdo mesmo é constitucional. E temos também na Constituição Federal as normas de organização do Estado, que vai ali do artigo 18 até o artigo 18 até o artigo 43, que todos esses artigos tratam da organização do Estado. E depois do artigo 43, começa o artigo 44, aí o artigo 44 ele já vai tratar da organização dos poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e aí vai acabar lá no artigo 135, tá? Então, eu posso até arriscar aqui a dizer que todos os artigos praticamente todos os artigos, do artigo 1º até o artigo 135 da Constituição Federal são materialmente constitucional, tá? São materialmente constitucionais. Beleza. Então, por que o devido processo legal é materialmente constitucional? Tranquilo, já respondemos. A gente também respondeu por que o devido processo legal é um direito fundamental, né? E na sequência a gente tem que responder mais duas perguntas. A terceira pergunta é: por que o devido processo legal é um direito formalmente constitucional? A resposta para essa pergunta
é simples e objetiva. O direito ao devido processo legal é formalmente constitucional porque está previsto expressamente no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Na verdade, é o seguinte, o devido processo legal, ele poderia estar previsto, se ele tivesse previsto em qualquer artigo da Constituição, poderia estar previsto no último artigo, em qualquer artigo, em qualquer lugar. Pelo simples fato de estar escrito na Constituição Federal, ponto. Só por esse fato, ele já se torna formalmente constitucional. Tá? Só que, vamos devagar. Um direito formalmente constitucional pode ser que esse direito não seja materialmente constitucional. Tá? No caso aí do devido processo legal, a gente já viu que ele é materialmente constitucional porque ele limita o poder do Estado. E a gente acabou de ver que ele é formalmente constitucional porque ele está escrito expressamente na Constituição Federal. Tá? Então, beleza. Materialmente constitucional porque limita o poder. Formalmente constitucional porque está na Constituição. Ponto. Resposta rápida a essas duas perguntas. Agora, existe direito que é formalmente constitucional, mas não é materialmente constitucional? Com certeza existe. Tá? Nos países como o nosso, como o nosso país, o Brasil, em que vigora uma constituição prolixa, uma constituição analítica que tem milhares não, né? Que tem inúmeros artigos, diferente do que ocorre com a Constituição lá dos Estados Unidos, que é uma Constituição sintética, que tem pouquíssimos artigos. Diferentemente dessa Constituição dos Estados Unidos, a nossa Constituição aqui do Brasil é uma Constituição que tem mais de 200 artigos. Tem mais de 200 artigos. Só na parte dogmática, né? Fora os mais de 100 artigos do ADCT. Bom, então assim, o devido processo legal, ele é formalmente constitucional e ele é também materialmente constitucional. No entanto, existem normas que são apenas formalmente constitucional, né? Normas que são apenas formalmente constitucionais. E eu posso citar um exemplo. Tá? Eu posso citar um exemplo de uma norma que está na Constituição Federal, lá no artigo 242, parágrafo 2º. Eu até coloquei aqui no meu material. Vou até ler aqui para vocês. Ó. Se vocês puderem, faça uma pausa no vídeo, digita no Google lá, artigo 242 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Aí você dá uma lidinha lá nesse artigo e aí depois você volta aqui no vídeo, tá? Então, eu vou ler aqui o artigo e esse artigo fala o seguinte, ó. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Ponto. Então, o que essa norma diz? Que um colégio que existe na cidade do Rio de Janeiro, e o nome desse colégio é Pedro II, esse colégio ele vai ser um colégio federal. Beleza, é isso que a Constituição está falando. Essa norma, ela é uma norma formalmente constitucional, pelo simples fato de estar escrito na Constituição, só que essa norma, ela não é uma norma materialmente constitucional. Por quê? Porque não trata de princípios fundamentais, não trata de direitos e garantias fundamentais, não trata de organização do Estado e não trata de organização dos poderes. Beleza. Ela tanto não trata dessas matérias, que essas matérias estão do artigo 1º ao artigo 135. E essa norma do Colégio Pedro II está lá no artigo 242, bem longe, bem longe. Então, assim, note que existem normas na Constituição que são apenas formalmente constitucionais e não são materialmente constitucionais. No entanto, tome cuidado. No caso do devido processo legal, nesse caso específico,
temos aí um direito materialmente constitucional, porque limita o poder do Estado, e formalmente constitucional, porque está expressamente escrito na Constituição Federal. Beleza. Então, a gente já percorreu aqui 3 linhas de raciocínio. Por que que o devido processo legal é direito fundamental? Respondemos. Por que que o devido processo legal é materialmente constitucional? Respondemos. Por que que o devido processo legal é formalmente constitucional? Respondemos. Só que lá no início da nossa aula, eu acabei dizendo que o direito constitucional é um direito complexo. Então, a pergunta que deve ser feita nesse momento é: por que que o devido processo legal é um direito complexo? E a resposta é bem simples. O devido processo legal é complexo porque o conteúdo do devido processo legal é formado por um conjunto complexo, formado por vários e inúmeros princípios e regras, ou também chamados de garantias mínimas. A doutrina também gosta de chamar essas garantias mínimas de corolários do devido processo legal. Tá, então, resposta simples. O devido processo legal é complexo porque é formado por um conjunto de inúmeras garantias mínimas do devido processo legal. Tá, mas o que seriam essas garantias mínimas do devido processo legal? A primeira, que você já conhece, eu posso citar aqui como a ampla defesa. Ampla defesa, deixa eu olhar em qual artigo que ela está. A ampla defesa está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A ampla defesa é um corolário do devido processo legal, ou uma garantia mínima do devido processo legal. A mesma coisa, contraditório. Contraditório está no mesmo dispositivo, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Agora vamos listar outras garantias mínimas do devido processo legal. Ó, eu posso citar aqui um número total de 10, eu até anotei. Ó. Duração razoável do processo. A duração razoável do processo está na Constituição Federal e é uma garantia mínima do devido processo legal. Se você não respeita a duração razoável do processo, você está desrespeitando tanto a garantia mínima, a duração razoável do processo, quanto o devido processo legal. Outro exemplo, tratamento paritário às partes. Isso está lá no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. Se você desrespeita o tratamento paritário que deve ser dado às partes, você também está desrespeitando o devido processo legal. Outro exemplo, proibição de provas ilícitas. Se você ler o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, você vai perceber que o legislador está prevendo expressamente no texto constitucional a garantia mínima da proibição das provas ilícitas. E se você desrespeita essa garantia mínima, você está desrespeitando o devido processo legal. Princípio da publicidade está lá no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Se você desrespeita a publicidade, você está desrespeitando o devido processo legal. Outro exemplo, princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural está lá no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Se você desrespeita o princípio do juiz natural, por exemplo, princípio do juiz natural, o juiz tem que ser imparcial. Se no processo o juiz não é imparcial, nesse caso, está sendo desrespeitado o princípio do juiz natural e automaticamente está sendo desrespeitado o princípio do devido processo legal, ou, por alguns autores, entendido como cláusula geral do devido processo legal. Beleza? Tá. Outro exemplo, princípio da motivação. O princípio da motivação está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal.
se você desrespeita a motivação. Por exemplo, se o juiz profere uma sentença que não tem fundamentação, só tem relatório e dispositivo, não tem fundamentação. Ou seja, o juiz vai lá e fala assim, condena o réu a 10 anos de cadeia, 10 anos de prisão, 10 anos de prisão em regime fechado, ponto. Por quê? Aí não está escrito motivo, não existe fundamentação. A sentença é, o Ministério Público propôs denúncia, o réu apresentou defesa, ponto. Aí vem o juiz e escreve, no terceiro parágrafo, condena o réu a 10 anos de prisão, ponto. Sem fundamentar, sem nada. Essa sentença do juiz está condenando o réu, beleza, só que é uma sentença que desrespeita o princípio da motivação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Em razão disso, essa decisão desrespeita o devido processo legal e é uma decisão que pode ser facilmente cassada, anulada, derrubada. Tá? Outro exemplo, princípio do acesso à justiça, ou princípio da inafastabilidade jurisdicional, que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Se você proíbe, impede, se o Estado impede que uma pessoa proponha uma ação na justiça, o Estado está desrespeitando o acesso à justiça e está desrespeitando o devido processo legal. E vou citar um último exemplo. O princípio da liberdade processual, ou princípio do respeito ao autorregramento da vontade privada no processo, ou o princípio da autonomia privada processual. Se esse princípio não é respeitado em um processo judicial, o que está sendo desrespeitado automaticamente aí também é o devido processo legal. Exemplo simples. O autor ingressa com uma ação judicial contra o réu. No curso da ação judicial, o autor vem e fala assim, eu renuncio ao direito sobre o qual se funda a ação. Ou seja, houve durante o curso do processo renúncia expressa do direito pelo autor. Nesse caso, o juiz não tem o que fazer. O juiz tem que homologar a renúncia, arquivar o processo e condenar o autor em custas. Ponto, acabou. E ele vai julgar o processo com a resolução do mérito, artigo 487 lá do Código de Processo Civil. Então, ou seja, a própria lei obriga o juiz a respeitar a autonomia privada processual do autor. Se o autor manifestar o seu interesse em renunciar ao seu direito, o juiz não pode fazer nada. O juiz não tem poder para fazer nada. Ele tem que respeitar a autonomia do autor e acabou, e ponto final. Nem o réu tem poder de não respeitar a autonomia privada do autor, nesse caso, nesse exemplo, né? Então, assim, o princípio da liberdade processual ou a autonomia privada processual é um princípio que é uma garantia mínima do devido processo legal, que, se não for respeitado, acarretará o desrespeito claro e flagrante ao devido processo legal. Beleza? Tá. Então perceba que eu falei aqui de 10 exemplos de garantias mínimas do devido processo legal. Tem inúmeros e inúmeros outros exemplos que eu não vou ficar aqui me estendendo, que não é esse o objetivo inicial aqui deste nosso encontro. O que você precisa saber é: o devido processo legal é complexo, porque o seu conteúdo é complexo. Complexo por quê? Porque é formado por um conjunto de vários e vários princípios e regras, ou várias garantias mínimas. E essas garantias mínimas, você já conhece boa parte delas. Uma das principais é a ampla defesa e o contraditório, né? Então, assim, eu espero, estamos chegando ao fim, eu espero que você tenha realmente entendido por que o devido processo legal é um direito constitucional formal, por que é um direito constitucional material, por que é um direito fundamental e por que é um direito complexo.
Beleza? Na sequência da aula, primeiro eu respondi por que ele era um direito, por que ele era não, né? Por que ele é um direito fundamental, depois por que ele é materialmente constitucional, depois por que ele é formalmente constitucional e depois respondi por que ele é complexo. Beleza? Bom, desta forma, vou encerrar aqui este bloco, né? Este bloco de aula para não cansá-los demasiadamente. Então, dessa forma, fico por aqui e daqui a pouco a gente volta.